Bom, o tio do meu avô, Niels Torvald Nielsen, ele veio para o Brasil e a família enviou o Niels Torvald, meu avô, para vir porque havia uma dívida na família, uma questão familiar ali, né? E ele veio, adorou o Brasil. Ele veio pela primeira vez em 1921. Gostou muito do Brasil e ele tinha feito a educação dele, ele era como se fosse um agricultor. Então, mas ele viu que o Brasil estava realmente, tinha muitas oportunidades. Ele voltou para a Dinamarca e aí ele pensou assim, não, eu quero fazer um laticínio no Brasil. Então, ele voltou com a minha avó, Jenny, que é esse Olsen, que aí se tornou Nielsen, e aqui ele fundou a primeira fábrica de queijo, porque todos os queijos aqui no Brasil eram feitos em casa, e ele viu isso. Então ele viu que havia uma grande oportunidade nesse país para ele fazer uma fábrica de queijo. Essa foi em 1922, foi a segunda vez que ele veio aqui para o Brasil. Só que ele foi para o sul de Minas. Por que sul de Minas? Porque lá tinha muitas fazendas, muito gado leiteiro, enfim. E ele foi para uma fazenda chamada Campo Lindo. E lá ele estabeleceu, foi a primeiríssima fábrica. Mas em 1936 ele já veio aqui para Valença e alugou a fazenda Vista Alegre. Por isso que quem for visitar a fazenda Vista Alegre vai ver muita coisa lá também sobre o meu avô, Niels Torvald Nielsen. Eu já morei na Dinamarca, gosto muito da família dinamarquesa, enfim, não tenho esse nome Nielsen, porque naquela época em que eu nasci, isso não era comum. O meu nome agora é Elizabeth Suzanne McGregor, porque os meus avós, por parte de pai, são do norte da Inglaterra. Então, por isso que eu tenho esse nome, Elizabeth Suzanne McGregor. Eu gostaria de ter Nielsen também. Eu falo dinamarquês, falo inglês, enfim, falo todas essas línguas que os meus antepassados trouxeram para cá. E voltando à questão do Niels Torvald Nielsen, ele em Vista Alegre, ele fez uma fábrica também. E daí que a gente tem até esse nome, queijo prato, né? Que todo mundo fala queijo prato no Brasil todo. Por quê? Porque o queijo que era feito tinha que ser colocado num prato para ficar com aquela forma, aquele formato redondo. Então, deram um apelido, entre aspas, de queijo prato, que de apelido virou um nome. Ele era formado como agricultor, então ele pôs, eu tenho até isso, poderia ter trazido para vocês, um anúncio num jornal da Dinamarca pedindo que os meierist é quem é formado nessa questão de fazer queijo. Então ele queria que fossem realmente profissionais. Ele não queria ele chutar, ele poderia ter feito, mas ele contratou e vieram vários dinamarqueses meieristas, formados em laticinistas, que aqui se fala, né? E aí foi assim que ele começou a fazer queijo Dana, Campo Lindo, Scândia, todos eles, chegou a ter 10 fábricas, né? E aqui em Valença ele tinha em Vista Alegre. Olha, o Niels Torvald Nielsen, quando ele veio para cá em 1936, ele já tinha tudo isso esquematizado, como fazer isso na fábrica. Então, ele não trouxe do sul de Minas, os dinamarqueses, a maioria deles permaneceu no sul de Minas. Né? E depois que venderam, acabou todo mundo vendendo para grandes companhias como Gessi Lever, etc. e tal, mas quem começou aqui a fabricação foi o meu avô e com esses laticinistas que ele importou, entre aspas. Mais ou menos noção de quantos? Olha, no mínimo 6 vieram para cá. Eu fiquei com muita amizade com a família deles também, né?
Então tem o Hans Normoser, que é muito falado também. Enfim, tem vários que são muito falados. Axel Sørensen veio também, enfim, todos eles se estabeleceram no sul de Minas. E as famílias, né, depois, mesmo que depois de terem vendido as fábricas, continuam no sul de Minas. Mas nós viemos para cá porque, né, a nossa família, o nosso ramo da família veio para Vista Alegre. E foi aqui, no município de Valença, que a minha mãe, Ilse Birgitte Nielsen, conheceu o meu pai, Walter McGregor. E aí se casaram, se apaixonaram, se casaram. Eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais estavam casados e moravam no Rio de Janeiro. Ambos os avós tinham suas firmas, eram super bem sucedidos, etc. e tal. E, quer dizer, o meu avô, Niels Torvald Nielsen, veio para cá em 1936. Mas quando eu nasci, em 1954, foi nesse mesmo ano que o meu avô, Niels Torvald Nielsen, faleceu. E ele já estava, naquela época não tínhamos essa tecnologia que temos hoje, como tratar Alzheimer, enfim, essas questões todas. Então, foi vendido, tudo foi vendido, né? Hoje não tem mais laticínio com dinamarqueses mais. Todos venderam, todas as famílias venderam, a minha também. Olha, os McGregors, né, a família do meu pai, né, tinha uma fazenda aqui, Fazenda São Francisco, por isso que ainda tem, eram muitos alqueires, eram, sei lá, uma coisa muito grande. Na época que eu nasci, tinham 100 alqueires, né? Enfim, então o meu irmão mais velho, que é 6 anos mais velho que eu, conheceu Niels Torvald Nielsen, não se lembra muito bem, porque ele era pequenininho, né? Mas enfim, e continua morando aqui em Valença. E o Tiago é filho do meu irmão. Foi muito interessante essa família dinamarquesa, vamos dizer assim, né, com a família escocesa, né, porque é norte da Inglaterra, a Escócia, né, enfim. Essas duas famílias que se conheceram, originalmente não teriam nada a ver. Uma era escocesa, a outra era dinamarquesa. Mas tanto meu pai quanto minha mãe se apaixonaram. E havia essa fazenda aqui em Valença, onde, apesar do meu avô Niels Torvald Nielsen ter vendido onde se fabricava queijo, né, os meus pais continuaram, moravam no Rio, mas vinham todo fim de semana, toda semana, para cá, para o município de Valença. Então isso foi muito interessante, porque essa ligação com o município de Valença continuou e continua até hoje. Sim. Eu tenho, por exemplo, herdado dos meus avós, onde meus avós moraram, por último, foi em Quirino, que é no município de Valença, né? Eu continuo com um sítio lá, inclusive quando as pessoas entram na casa, né? Vêm todas parece que você está na Dinamarca, porque os móveis, toda a decoração é dinamarquesa. Eu estive há 2 semanas em Londres, num congresso sobre regeneração. Olha, essa palavra vai ser muito usada. Por quê? Temos que regenerar, estamos destruindo o planeta. Nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta. Em que termos? Não só pelo uso de combustíveis, mas, enfim, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso. Eu, quando venho aqui em Valença, eu vejo que muitos locais onde não havia mata estão deixando o mato crescer, porque as pessoas sabem muito mais sobre isso hoje em dia. Então, quando a gente vai num congresso como esse, que aconteceu em Londres, agora 2 semanas atrás, né? Enfim, vê-se que os animais estão sendo criados de uma forma geral, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Ásia, em sistemas criatórios intensivos, onde o gado é preso, suínos são presos, as galinhas são presas, tem que se deixar isso soltar, e a maior parte das áreas
onde se planta soja, milho e vários cereais, são dados para esses animais e não dados para o ser humano que continua sofrendo de fome. Então nós vamos para 9 bilhões agora, muitos seres humanos estão passando fome. Então a gente tem que reavaliar tudo isso, o mal que estamos causando ao planeta e como estamos causando mal aos outros seres humanos e aos animais não humanos. Então eu falo muito sobre a questão de senciência animal, todos os animais pensam, né? Nós pensamos de uma forma muito mais complexa, então achamos não só cães e gatos, mas todos os animais pensam. A gente tem que rever tudo e estou à disposição de todos que quiserem saber porque aqui a gente tem que falar pouco, né, de uma forma mais sucinta, mas estou à disposição de todos que quiserem mais informações sobre essa questão.